Oi pessoal, aqui é a Évora Ferraz do canal Meu Emprego Top e hoje a gente vai falar de ponto fraco em trajetória profissional, porque afinal de contas ninguém tem uma carreira super perfeita. Então, como é que você cria o seu currículo sem que esse ponto fraco fique evidenciado e, óbvio, os recrutadores acabem selecionando você e você seja chamado efetivamente para uma entrevista, não seja eliminado logo de cara por causa de um problema que ocorreu eventualmente na sua carreira. Então eu trouxe até algumas dúvidas que podem ser também a sua dúvida. Então, por exemplo, a Débora Souza ela fala assim: durante 7 anos fiquei afastada do mercado de trabalho para cuidar de meus filhos. Agora eu quero retornar. Existe algum modelo de currículo que seria melhor eu usar? Sim, tem um modelo melhor. O Jonathan Alves diz assim: estou procurando meu primeiro emprego. Nunca trabalhei. Como posso fazer um currículo sem experiência? Isso é possível? Existe algo assim? Sim, Jonathan, existe algo assim. E dá para fazer um currículo sem experiência profissional. E eu vou te explicar como. Pedro Oliveira diz o seguinte: em minha carreira tenho 2 experiências profissionais de aproximadamente 5 anos cada. Porém, fiquei apenas 8 meses em meu último emprego e agora estou em busca de uma oportunidade. Os recrutadores podem me eliminar dos processos por acharem que fiquei pouco tempo no último emprego? Sim, Pedro, pode ocorrer de algum recrutador achar que você não teve muita estabilidade, mas também tem jeito para resolver isso. E é o que a gente vai ver como fazer depois da vinheta. Hoje vamos falar sobre como lidar com os pontos fracos de uma trajetória profissional em currículos, considerando que ninguém é perfeito, claro. A estratégia aqui é enfatizar os pontos fortes de nossa experiência profissional e minimizar os pontos fracos, apresentando uma imagem positiva de nós mesmos. O modelo escolhido para o seu currículo pode sim ajudá-lo na minimização dos pontos fracos de sua trajetória profissional. Vamos ver agora como fazer isso? Muito bem, ponto fraco número 1. Seu último ou penúltimo emprego teve curta duração após um longo período de estabilidade em uma empresa. A nossa sugestão de solução é que você escreva seu currículo em ordem cronológica, ao invés de ordem cronológica inversa. Os empregos mais antigos podem ser eliminados, para que o primeiro emprego a ser destacado seja aquele com maior tempo de estabilidade. Ponto fraco número 2. Seu último emprego não está relacionado com aquele que está se candidatando. Sugestão de solução: utilize o currículo funcional. Este modelo vai enfatizar as atividades desempenhadas e não onde você as realizou. Ponto fraco número 3. Há períodos significativos de desemprego ou interrupções em seu histórico profissional. Nossa sugestão de solução é que não inclua datas exatas de entrada e saída de seus empregos. Mencione somente os anos, por exemplo, início em 2010, saída em 2016. Esteja preparado, claro, para fornecer informações e explicações durante a entrevista. O objetivo dessa sutileza é evitar que seu currículo seja eliminado logo na primeira etapa da seleção. Ponto fraco número 4. Você mudou de emprego muitas vezes, teve pouca estabilidade ao longo de sua carreira. A sugestão de solução aqui é que utilize o currículo funcional. Este modelo enfatiza as atividades desempenhadas e não onde e quando as realizou. Ponto fraco número 5. Você frequentou uma universidade, mas não concluiu o curso. Sugestão de solução: claro, não minta, mas não destaque sem necessidade este ponto. Informe: estudei administração de empresas na Universidade Mackenzie, por exemplo. Veja, essa é uma boa forma de lidar com a situação, uma vez que a palavra graduado não é mencionada. Ponto fraco número 6. Você tem mais de 45 anos de idade. Sugestão de solução: não coloque sua idade no currículo, nem mencione os anos que frequentou a universidade, o que seria um indicativo óbvio de sua faixa etária. Elimine alguns dos seus primeiros empregos, assim você parecerá mais jovem. Essas considerações são bem pertinentes, principalmente se você tiver 55 anos ou mais. Ponto fraco número 7. Você mora em uma cidade, mas quer mudar-se para outra. Sugestão de solução: veja, os empregadores hesitam em chamar um candidato de outra cidade devido a problemas de mudança. Por essa razão, é desejável providenciar uma caixa postal e talvez até um telefone para recados na cidade em que pretende trabalhar. Essa estratégia o ajudará a conseguir a primeira entrevista e, se você, claro,
causar uma boa impressão no entrevistador, o endereço não vai fazer muita diferença. Certifique-se de não dizer que o endereço é residencial, e sim de correspondência. Não minta jamais. Ponto fraco número 8. O nome de seu empregador mudou em razão de aquisição, fusão ou alguma outra razão qualquer. Sugestão de solução. Não mencione 2 períodos de serviço. Isso não é necessário. Cite apenas o novo nome da empresa e a razão social anterior, por exemplo. Extra. E anteriormente, Jumbo Eletro. Ponto fraco número 9. Você está buscando seu primeiro emprego e não tem experiência profissional. Sugestão de solução. Utilize o modelo funcional, dando ênfase em seus conhecimentos técnicos, habilidades, prêmios, conquistas, trabalhos voluntários, estágios e coisas afins. Você quer mais dicas para elaborar um excelente currículo? Então lá vai! Utilize verbos, realizei, desenvolvi, e substantivos, planejamento orçamentário, produto, por exemplo. Evite advérbios, sobretudo os de intensidade, tais como extremamente, muito, enormemente. Inicie as frases com verbos de ação, sempre na primeira pessoa, tais como construir, reduzir, aumentei, administrei, organizei, treinei, descobri, planejei e assim vai. Veja agora o que não colocar em seu currículo. Número de documentos, filiação, nome de esposo ou da esposa, título, currículo vitae ou currículo, referências pessoais, mencionar somente que as referências estarão ao dispor mediante solicitação. Jamais informe em seu currículo sua pretensão salarial, isso vai te eliminar logo na primeira etapa. Foto somente quando o empregador solicitar ou se você achar que isso realmente vale conferir uma vantagem em relação a outros candidatos. Data e assinatura, jamais, pois há muitos anos já foram abolidos. Habilidades genéricas como flexibilidade, proatividade, criatividade, dê sempre foco em conhecimentos técnicos. Informações que não são verdadeiras ou ainda incoerentes, por exemplo, o nível do inglês ou outras línguas que você não fala, por exemplo. E muito boa sorte nos seus processos seletivos. Quer saber mais sobre como criar currículos? Baixe grátis, guia definitivo, como criar um currículo vencedor a partir do zero, cheio de modelos e o link está na descrição abaixo. Agora, se você quer saber mais sobre entrevistas de emprego, conheça o Manual Definitivo Como Vencer o Desemprego, passo a passo até a aprovação, e o link também está na descrição abaixo. Um forte abraço, eu desejo que você tenha boa sorte e que você encontre muito rapidamente um excelente emprego. Tchau, tchau! Vida de quem procura emprego não é fácil. Se você nunca teve experiência, então o recrutador fala, mas você não tem experiência, não é verdade? É verdade, não tem experiência. Aí se você ficou pouco tempo no último emprego, aí a pessoa vira e fala pra você, nossa, mas você ficou pouco tempo nessa última empresa, né? Pois é, agora se você ficou 15 anos, você também vai ouvir, nossa, 15 anos na última empresa, né? Por que você ficou tanto tempo nessa empresa? Aí você vai e responde assim pro recrutador, eu fiquei muito tempo nessa empresa porque eu detesto procurar emprego. Procurar emprego é esse caos, é essa tristeza de ter que responder pergunta desse tipo, é o fim da fila, ninguém merece.